Boa noite aos amigos de casa. Tem som aqui, Rosane, Portela? E aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 1º de dezembro de 2023. Último mês do ano. Por fim, o mês encerra as ações com 2 causas. O Dezembro Laranja, que busca conscientizar as pessoas sobre o combate ao câncer de pele. E o Dezembro Vermelho, que ressalta a importância da prevenção contra a AIDS, HIV e o IST, infecções sexualmente transmissíveis. Iniciaremos agora o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5, causas atuais das aflições, com o nosso amigo e irmão Luiz Carlos, que é trabalhador do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador, e também aqui no Maria Madalena. Boa noite, Luiz Carlos, seja bem-vindo mais uma vez, te agradecemos. Olá, boa noite. Tá bom assim? Tá falando? Assim? É falta de costume, né? Então, boa noite a todos e a todas. E o pessoal de casa também. Boa noite. Antes da gente começar propriamente, eu queria ressaltar o que a Igara acabou de falar, né? Do Dezembro Laranja, com relação ao câncer de pele, porque na experiência aí da gente, não? No trabalho, né? Na questão da gestão da saúde, é bom a gente alertar que nós de pele preta temos que nos preocupar com isso, né? Eu vejo muita gente de pele preta que acha, não, eu não tenho esse problema, minha pele não existe, tá? Tome cuidado, passe protetor solar, siga as regras. Não vai dessa que você está protegido porque tem a pele preta, não. Tá? E também a questão das doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, a coisa não acabou, a AIDS continua aí, o HIV continua aí e vamos nos cuidar, entendeu? Porque quando a gente se depara com uma pessoa que está com HIV positivo e vai se tratar, você vai ver que ainda esse tratamento é bem difícil, chato, doloroso, sofrível. Claro, né? O prolongamento da vida, tudo isso, a qualidade de vida melhorou muito, mas as coisas não são tão bonitas como você possa pensar, não. A coisa exige muita dedicação, tá? Bem, dito isso, vamos fazer essa prece. Convido a vocês a fechar os olhos ou não, como se sentirem mais confortáveis, e vamos falar com Jesus, o aniversariante do mês, né? Segundo a nossa concepção, segundo a nossa egrégora terrestre, pelo menos no mundo ocidental. Vamos nos unir em pensamentos e sentimentos e criar, né, uma egrégora de muita luz nesse momento. Que a gente aqui possa agora nos distanciarmos dos problemas externos, das vicissitudes, de tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje, que a gente se concentre aqui e se una de fato a esses pensamentos, a esse bem maior que todos nós estamos aqui transmitindo um para o outro, com a bênção de Jesus, com a bênção dos bons espíritos, com a bênção de Maria Madalena, nesse atitude de Deus. Muito obrigado. E que essa semente do estudo nos ajude a melhorar cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Vocês devem conhecer o Sermão do Monte, não? O Sermão do Monte fala mais ou menos assim: bem-aventurados os pobres em espírito, tá? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que necessitam de apoio, não? Bem-aventurados os que têm puro o coração,
Bem-aventurados os aflitos. Gente, Jesus, não? Esse Sermão do Monte, ele é como se fosse assim, o testamento que Jesus deixou para a gente, para que a gente pudesse entender a nossa vida, pudesse enfrentar a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra. Pois ele sabia que aqui é um mundo de provas e expiações. Esse mundo é ruim porque é um mundo de provas e expiações? Não. É um mundo bom, que é onde a gente tem a oportunidade de ter as chances, os caminhos para que a gente cresça como pessoas, cresça moralmente e cresça intelectualmente. Não? Tanto é que, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, que inclusive, se você notar, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior capítulo de todo o Evangelho. É o Kardec dedicou o maior capítulo a esse capítulo 5, que trata de bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque Jesus já dizia isso, que a gente ia enfrentar a pessoa. Ele fala, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados também. Bem-aventurados aqueles que se sentem prejudicados porque cumprem a lei, porque também serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão assistidos, terão um apoio, terão um amparo. Bem-aventurados, em suma, aqueles que sofrem, porque vão encontrar o caminho para seu desenvolvimento intelectual, para seu crescimento moral. Assim, gente, de choque, a gente fica achando estranho, porque na realidade Jesus está falando o seguinte: bem-aventurados, essa palavra, bem-aventurado, traduzindo do hebreu, a história toda, quer dizer felizes. Ele fala assim: felizes de vocês que são aflitos, felizes de vocês que são misericordiosos, felizes de vocês que têm puro coração. Mas por que feliz se a gente é aflito? Por que feliz se a gente tem esse problema com as injustiças da nossa vida? Como ser feliz? Aí, gente, só tem uma forma de entender isso, Quando a gente, através da doutrina espírita, através dos princípios da doutrina espírita, a gente vai compreender que ele está falando não desse momento, mas sim de um momento futuro, de uma jornada que a gente atravessa no nosso caminho para um dia sermos espíritos felizes. Porque, gente, eu sempre repito isso, eu sou assim, fanático de falar isso. Você, não interessa por que você está aqui hoje, mas eu estou dizendo para você, eu não, Jesus, a doutrina espírita, nos ensina que, seja lá o que for, vai passar. É transitório. Não é permanente. Você vai passar por isso e tem condições de passar. E o seu destino é um dia ser um espírito feliz. Se tem uma coisa dentro do doutrina espírita vaticina, é isso. Que você um dia vai ser um espírito feliz. Mas isso vai ser como? Vai ser pirlim-pim-pim, que é os mais velhos aí, deve lembrar do sítio do Pica-Pau Amarelo, não? Digo a primeira versão, não a versão de agora não. A primeira versão, você vai ver que não é um pirlim-pim-pim, não é uma coisa mágica, não é um chip, que a gente coloca e a pessoa evolui, não. É uma jornada, é uma caminhada, é um caminho, é um percurso que a gente vai fazendo. É como eu ouvi um palestrante falar uma coisa interessante. É como se fosse um filme que a gente é o diretor, a gente é o protagonista e também o antagonista desse filme da nossa vida, que a gente vai construindo. Então você vai ser feliz. E isso vai se fazer como? Através de escolhas. Aí é que está o problema. Tá certo? Quando a gente tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher,
o livre-arbítrio de dar o caminho que a gente quer na nossa vida, de escolher que jornada a gente vai tomar, aí fica muito, muito difícil. Né? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o nosso desenvolvimento moral. Né? As escolhas que vão trazer felicidade ou não, elas estão muito mais cunhadas na nossa questão do desenvolvimento moral do que no desenvolvimento material. Né? Não são as coisas que eu tenho que vão me fazer feliz, né? Mas são as coisas que eu crio, as coisas que eu desenvolvo, a lapidação e a depuração dos meus sentimentos, que vão influenciar minhas emoções, e vão melhorar, vão fazer os meus pensamentos serem mais claros, sutis, é que fazem, de fato, a gente escolher melhor coisas na vida. Que nem agora, né? Você poderia estar em outro lugar, né? Poderia estar fazendo outra coisa. Né? Hoje eu estou sabendo, não? Que lá na novela mexicana do SBT, né? A Maria do Rosário vai beijar o Levão. Vai ser um capítulo daqueles. Mas você escolheu estar aqui. Né? Por quê? Porque são momentos, mas são momentos decisivos para que a gente plante essa sementinha, né? É sementinha mesmo, grão de mostarda, que a gente vai plantando uma de cada vez e a gente vai mudando. Então, você escolheu, tá? Você foi livre para isso, e assim são as decisões na nossa vida. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ele está falando o seguinte: você, nesse momento, está nesse mundo de aflição, mas depende de como você encara isso. Por que é feliz? Porque você está tendo a oportunidade de aprender, está tendo a oportunidade de cicatrizar feridas emocionais, está tendo a oportunidade de reparar erros que a gente cometeu. Mas só dá para entender isso de fato, gente, quando a gente acredita na vida futura. Né? É aí que o Espiritismo, a doutrina espírita é fundamental. Não? Porque se a gente não tiver, né, pelo menos, a visão de dois princípios fundamentais da doutrina espírita, que para a gente entender a questão do bem-aventurados aflitos, fica difícil. O primeiro é a gente acreditar em Deus. Esse é o primeiro. Se a gente acredita no poder superior, alguém que é a perfeição, né? Tanto é que na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a perfeição, né? O amor perfeito é de Deus. E Ele não vai querer, não vai fazer nada para que a gente caia, para que a gente sofra à toa, para que a gente passe por dificuldades à toa. Até porque não é Ele que cria dificuldades, somos nós. Né? E a outra é o quê? A reencarnação, a imortalidade da alma. É isso mesmo, gente. Quando a gente tem a consciência, acredita de fato, acredita não, vive como espírito imortal, muita coisa na nossa vida, a percepção da nossa vida muda. A gente vai entender que nós estamos aqui de passagem, a gente vai entender a transitoriedade, que eu não sou nada, eu só estou no momento, né? E que aí se perdem muitas coisas, como a gente dá valor em função do orgulho, do egoísmo, né? Em função do desejo de posse, em função do desejo de ser uma pessoa, né? Importante demais, uma pessoa reverenciada demais. A gente vai ver que não, nós somos feitos de momentos, somos feitos de fases, e que essa também vai passar, porque nós temos uma vida e diversas existências. Né? Às vezes a gente nota, né, ou nota aí no decorrer da vida, a gente às vezes faz um patrimônio enorme, né? Trabalha demais, faz um patrimônio enorme, tem um prejuízo na convivência familiar, prejudica a saúde física. Né? Isso é bom deixar um patrimônio? Claro que é. Mas a gente tem que ver o quê? Os limites disso.
Porque tem muita gente que faz isso, pois eu vou deixar um legado para minha família. Eu quero ficar imortalizado na minha família através dessas coisas. Só que não, gente. Tá? Se eu perguntar para alguém, você lembra do seu tataravô? Muita gente diz não. Tá? De vez em quando eu vejo um senhorzinho lá numa foto que minha mãe dizia que era meu tataravô, mas... Tá? Ou então até usufrui bem do tataravô. Mas foi meu avô aí, nem sei que foi. Tá? A gente vai ser esquecido, gente. Não dá para ficar preso nessas coisas que não são perenes. Perenes é o quê? É o sentimento, o amor que a gente consegue construir hoje. Aí Jesus fala assim para mim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. Ora, se eu choro, por que eu vou ser feliz por isso? A gente chora por causa da questão da nossa falta de entendimento, da nossa falta de visão, da nossa falta de uma percepção de uma fé no futuro. Não? Sabe? Então, esse é o grande detalhe. Não? E, se a gente for ver bem, tá? Também tem uma outra questão que se fala assim: ora, eu pago aqui nessa terra as coisas que eu tenho que fazer, as coisas que eu trouxe de outras vidas. E se eu falar para você que 90% das coisas que você passa aqui na terra, que te fazem chorar, que te fazem ter sede de justiça, que te fazem ficar triste, que te fazem, às vezes, entrar em depressão, não tem nada a ver com vidas passadas. Tem a ver com esta vida. Não? 90% do que a gente passa é em função das nossas escolhas na vida presente. Né? Porque, gente, o que vem de resgate de outras vidas é menor. Geralmente vai ser o quê? As condições que você encarnou, o lugar que você encarnou, pessoas que cruzam na sua vida, tá? Certo? Pessoas que passam na sua vida, situações que você vai encarar, situações que vão chegar até você, tá? Mas isso tudo é o quê? 10% no máximo, porque tem a ver com os seus resgates em função da gente ter desviado da lei de Deus em determinado momento. A maioria da parte, gente, bota aí 90%, é que fruto das nossas escolhas, da condição do livre arbítrio, né? Da gente fazer escolhas que não são as melhores. Quer ver uma coisa? Né? Você muitas das vezes fala assim: poxa, se eu tivesse não ter deixado levar naquele momento pela raiva, hoje eu não estaria passando por isso. Se eu não deixasse me envolver naquele momento pelo orgulho, hoje eu não estaria passando por isso. Tá? Quantas e quantas pessoas a gente, às vezes, passam na nossa vida e a gente deixa de viver momentos felizes com ela? Por quê? Porque questões puras, simplesmente, às vezes de orgulho, preconceito e vaidade. Tá? Muita coisa que a gente passa, às vezes para a gente falar assim: não vou fazer isso porque não é para mim, não é do meu nível, não é da minha estipe. E a gente perde a oportunidade de conhecer e viver coisas maravilhosas na vida. Não? Tá? É muito comum, né? Eu vejo assim, discursos, pessoas dando aquela síndrome do tapa na testa, né? Poxa, se eu tivesse feito diferente lá atrás, eu não ia estar passando por isso agora. Mas o lá atrás é nessa vida, foi escolha dele. Entendeu? Porque aquilo que tem a ver com expiação, né, com provação, a gente encontra de qualquer forma. A gente vai encontrar. Né? O que tem a ver com provação? Não? Você, no meu caso, né? Vamos falar, estou passando uma aprovação agora, gente. Né? Que eu moro com uma sogra. Olha a aprovação. Entendeu? Não é mora não, companheiro. A sogra é complicado. Entendeu? Sabe? Então é difícil. Tá? Tem provações, as expiações, a gente chega, encarna com uma doença, com defeito, né? Uma limitação física e tal. Não tem jeito, a gente vai ser feliz apesar disso. Tá?
Outro dia vi até um vídeo de uma pessoa, acho que foi no jornal de hoje, inclusive, no jornal do meio-dia, uma pessoa que tem paralisia cerebral e é youtuber, né? Faz tudo, vai lá. Ele não se limitou, ele foi lá, apesar da limitação, ele está fazendo as coisas. Isso é uma forma de se ver a vida, de se entender e não se deixar se parar por aquilo. Os Paralímpicos. Os Paralímpicos também. Então, gente, tá? As questões maiores, essas, tá? Que a gente vive aqui, a maior parte dos nossos sofrimentos tem com isso, tá? E nós vivemos também por quê? Né? Que a gente, em função da nossa imperfeição moral, até também a questão da imperfeição intelectual, e até mesmo de ignorância, mesmo, eu digo assim, ignorância, é esse espírito rude mesmo, esse espírito, às vezes, assim, digamos assim, recalcitrante, né? Aquela postura, assim, que a gente fica de não vou obedecer, não vou fazer, tá? Aí a gente vai de encontro, às vezes, a lei de Deus e também a lei dos homens, que a gente também tem que respeitar. É verdade? Tá? Só que a lei dos homens, ela é imperfeita, só nós temos que respeitar que a gente vive em sociedade, não tem jeito. Se você desrespeitar a lei dos homens, a gente vai sofrer sanções da lei dos homens. Apesar que era mutável, que era injusta, também Jesus falou, você vai sofrer com injustiças. Vai, ele sabia. Porque a lei dos homens é justa, mas também às vezes é injusta. Né? Tem até aquele ditado, o justo paga pelo pecador. Né? Às vezes você fica, vocês já tiveram oportunidade, às vezes você fica num engarrafamento danado, né? Aí quando você vê lá na frente, não que eu esteja criticando e tal, mas é uma blitz. Mas por que a blitz existe? Vai pegar pessoas que estão fazendo alguma coisa errada segundo a lei dos homens. Porém, todo mundo paga e fica ali no engarrafamento e falou. Né? Tá? Então a lei dos homens é imperfeita. Já a lei de Deus, não. Tá? Qual é a lei de Deus mesmo, só para a gente lembrar? São 2 mandamentos. Amar a Deus sobre essas coisas e ao próximo como a ti mesmo. Gente, são 2 mandamentos, mas que falam tudo de uma vida de evolução. Você tem ideia do que é amar o próximo como a ti mesmo? É você não querer nada que aconteça com o próximo, aconteça contigo. Ou seja, que nada que você não goste que aconteça contigo, aconteça com o próximo. E melhor ainda, nada que você não gosta que faça contigo, você não faça com o próximo. E se pôr no lugar dele, né? A empatia. Sabe? Então, esses encontros, são esses detalhes que a gente precisa desenvolver. E que Jesus nos mostrou que, de fato, são eles que vão gerar, né, a maior parte dos problemas. Outro dia, só para uma ilustração a vocês, né, eu faço alguns trabalhos comunitários, entendeu? E outro dia eu vi uma briga que quase que acaba num incidente muito sério numa comunidade, né? Com direito a confronto com tiro e tudo, né? Tudo por quê, gente? Tudo por um saco de lixo. Você acredita nisso? Tudo por um saquinho de lixo, né? Que um vizinho, né, atravessou a rua, colocou o saco de lixo na porta do outro vizinho. Mas colocou assim na porta, de forma que o outro vizinho, para sair, tinha que pular o saco de lixo que o outro colocou. Aí esse vizinho, se fosse um pouquinho, né, bem-aventurados os mansos, né, o que ele poderia fazer? Tira o saquinho, bota do lado e vai para você. Ou depois para o vizinho, você até coloca lá do meu lado o lixo, mas coloca do outro lado do portão, você coloca no portão, pode colocar lá. Né? Mas não, ele pulou o lixo, foi lá, bateu, foi brigar com o outro, teu lixo está ali, tem pedido de eu sair. Você pedido de eu sair, governador. Gente, deu uma confusão tal, mas tal, começou a dar briga, eles começaram a brigar. Alguém resolveu chamar a polícia em comunidade, aí os garotos lá, né, o pessoal lá do movimento achou que a polícia estava indo lá atrás deles, e aí, companheiro, quase que dá um problema muito mais sério por causa de um saco de lixo. Aí eu te pergunto, aonde as causas anteriores estão envolvidas nisso? E nada.
Eu estou dando esse exemplo só para a gente ter uma dimensão, porque são escolhas da nossa vida. Tá? A gente que decide, a gente que vê, e você vai ver que o que te trouxe aqui hoje, tá? O que fez você entrar naquela porta hoje, em busca do nosso centro, em busca da comunicação, da orientação altruísta, né? Em busca da ajuda espiritual, com certeza 90% tem a ver com as nossas escolhas nessa vida. Tem a ver ali com a questão de depuração moral. A maioria da parte é isso. Porque quando a gente começa a se transformar moralmente, você vai vendo que a tua vida vai ficando mais simples. E você vai entendendo melhor as suas vicissitudes. E vai sofrendo aquilo que realmente tem que sofrer. Né? E aí vem outra questão que é levantada nesse momento. Né? Da dor e do sofrimento. Né? Gente, nós estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém aqui vai ser uma pessoa totalmente feliz, totalmente sem problemas. Tá? Eu digo aqui que todos vocês, se não tem problemas, vão ter. Aí a hora de você falar assim, você está me deixando? Não. Se você está aqui, companheiro, não é dor, você vai ter um problema. Nem que seja a questão da dúvida do sapato que você não botar amanhã. Pode ser um óbvio de dentro, mas você vai ter um problema. Vai ter uma coisa que vai te angustiar. Tá? Se está aqui, por que vai angustiar? Porque, gente, nós estamos aqui ao mesmo tempo numa escola e num hospital. Tá? E a dor, a gente fala assim, dor, a gente pensa logo em algo ruim, né? Mas te digo uma coisa, quando você, né, a Igara tem, parece aqui, temos 8 filhos, né? 3. Só 3, né? Quero fazer uns 8, né? Os 3 filhos, a Igara sentiu dor para Deus, mas eles não são um tesouro para você? Não. Maravilha. Gente, a dor, toda vez que a gente está evoluindo, toda vez que a gente está construindo, né, a gente vai ter dor, sim. Né? Pega um atleta de alto rendimento, não um atleta. Né? Vamos pensar aqui, deixa eu ver, esqueci seu nome agora. É você mesmo olhou para trás? Não, a Deus, vamos pensar aqui na Deusa. Né? Deu um branco agora da Deusa, né? É porque a Deusa, né? Espírito superior, a gente não lembra esse passo. Né? Então, vamos pensar na Deusa. A Deusa, gente, ela vai à academia todo dia. Entendeu? Porque ela quer caber no maiô do ano passado, no verão agora. Ela vai dizer assim, eu não vou comprar outro verão, outro maiô. Eu tenho que entrar nesse aqui. Aí ela vai à academia todo dia. Qual é o resultado? Ela vai ficar com um corpício esbelto. Mas o que ela vai se queixar? Está doendo, né? Eu estou com a dor, estou na academia, estou doendo aqui. Aí o personal lá vai sempre falar, se está doendo é porque está dando certo. Você está conseguindo. Né? Então, gente, a dor, dependendo do que a gente tem que ver como encara. Tá? A dor do parto, a dor daquilo que a gente conhece, que a gente passa. Também com a nossa evolução. Tá? Se você quer evoluir intelectualmente, você vai ter que estudar. E estudar demanda o quê? Dedicação, dedica esforço, dedica renúncia. Né? Quantas coisas você vai ter que renunciar para estar ali divulgando um livro para passar? Na minha época era vestibular, agora é Enem, né? Para passar no Enem. Então não é fácil, gente. Tem essas renúncias que às vezes dói, às vezes a gente fica assim, né? Sabe? Para a gente conquistar, para a gente desenvolver, né? Como eu falei, gosto do patrimônio, dentro daqueles limites que eu falei da saúde, tudo isso, você vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar mais, se dedicar mais, estudar mais. Então a dor, né? Ela tem a ver com crescimento. Tá? Aí você fala, Luiz, está dizendo que tem dor? Não, estou dizendo que é bom, mas estou dizendo que se a gente tem dor, é que de alguma forma a gente está crescendo. E quando a dor física se refere a uma doença? Também, porque o teu corpo está dizendo que tem alguma coisa errada que você tem que consertar, que você tem que mudar, que você tem que tratar. E o sofrimento? O sofrimento é a forma como a gente encara essa dor. A dor não tem jeito, a gente vai sentir. Mas o sofrimento a gente pode sentir mais ou sentir menos. Né? Aí é que vamos voltar lá na hora do parto. Né?
sabe? Lá naquela maternidade que eu não sei se está tendo Meia, Carmela Dutra, né? A gente notava lá, quando fazia estágio, que foi lá e olha que pessoa, gente. Lá no Carmela Dutra, a gente nota que tem mães que são mais desesperadas, e tem mães que são mais, né? Ou seja, o nível de sofrimento tem a ver lá com a pessoa, né? De como a pessoa interpreta aquele momento, como a pessoa vive aquele momento. Apesar que as mães atuais não têm mais dor, né? É tudo parto programado agora, né? Tá? Assim como, gente, quer ver? Quem é mais velho também deve lembrar de um negócio chamado mertiolate. Mertiolate ardia, não ardia? E fazia efeito, não fazia? Hoje em dia, não sei, hoje em dia não arde, então também não sei se faz efeito. Não sei, mas antigamente ardia e fazia efeito. Né? Então, o sofrimento é como a gente interpreta essa dor, o sentido dessa dor. Né? E quando a gente vai de encontro à lei de Deus, a gente sofre, porque o quê? A gente vai ter que reparar e, com certeza, isso traz um sofrimento moral para a gente. Né? Porque, gente, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente vai de alguma coisa em contra à lei de Deus, a nossa consciência acorda. Você sabe que está fazendo algo errado. Não foi assim que Jesus fez? Né? Quando Jesus falou assim, quem for livre de pecado, que atire a primeira pedra. O que ele convidou o pessoal a fazer? Faz um exame de consciência aí, vê se você pode julgar o outro. E o que a gente muitas das vezes faz aqui? Julga o outro. Né? Principalmente se for nosso chefe. Né? Naquela reunião de sexta-feira, do shopping de sexta-feira, né? Geralmente no pessoal de trabalho o assunto é o chefe. Tem algum chefe aqui? Não, né? Espero que não, né? Senão o pessoal vai estar reunindo lá falando de você. A sua orelha é para quem manda agora, né? Então, a gente julga. Mas os chefes têm razão de ser daquela forma, de pedir daquela forma, e a gente também tem nossas razões, né? Que a gente precisa aprender a ter indulgência, tolerância. Então, gente, procurando fazer essas poucas coisas, a gente vai escolher melhor. E não vamos esquecer na nossa jornada que, para a gente terminar, vamos usar um ditado que meu querido amigo, né, André Trigueiro, sempre fala. Alguém aqui assiste o Papo das 9? Né, o André Trigueiro sempre fala o seguinte: força, coragem e fé. Força para a gente ter a questão de se movimentar, se mexer. Você não vai evoluir se não trabalhar. Como eu falei ali da academia da Deus. Se você não trabalhar, se você não buscar, a coisa não vai vir a você, né, como se fosse assim, uma graça sem esforço. Não tem. A gente tem muito movimento, tudo está no movimento. Coragem, para a gente entender que nós não temos controle de tudo. Que a gente tem que investir e ser o melhor no dia a dia. Apesar de sermos imortais, temos hoje, o dia de hoje, o presente, para trabalharmos melhor nosso desenvolvimento moral. É imponderável, gente. Não tem como, a gente não sabe o que vai ser amanhã. A gente sabe do hoje. E a gente também não sabe do passado, que tem tanto esquecimento. Então faz o melhor hoje. Aquele que está na tua frente, aquelas pessoas que você convive, são as melhores pessoas que você pode conhecer nesse momento e faça o melhor. Tá? Então, se você tiver que agora, hoje, né, dizer para alguém que o ama, vai lá agora e diz. Se tiver que pedir perdão, vai lá agora e o faça. Não deixa para amanhã, porque amanhã só pode vir de novo o síndrome da tapa na testa. E ele desencarnou e agora não vou poder falar presencialmente com ele, só pensamentos. E fé. Fé, gente, porque se você chegou hoje aqui e as coisas estão complicadas, tenha certeza que lapidando o teu pensamento, tendo fé, os bons espíritos, e acima de tudo, Deus, que está no comando de tudo, vai te mostrar, vai te ajudar a superar isso. Lembra que eu falei? Superar. Ele não vai tirar da sua frente, como Jesus diz, pega a tua cruz e me segue. E a gente vai seguir. Você vai ver a luz no final dessa tempestade.
Não é assim, ó, tempestade? Que alaga tudo aqui em Ramos, e no outro dia, o sol tá. Não esqueça disso, tá? Leva essa mensagem daqui, seja lá o que te trouxe aqui hoje. Eu tenho certeza que todos nós somos aflitos, mas vamos sempre pensar. Ter certeza, melhor dizendo. Ter fé. Que quem tem fé não se desespera. E quem tem fé sabe que a nossa luz interior vai brilhar e a gente vai conseguir, sim, né, ultrapassar todos esses problemas. E sermos pessoas de espírito menores. Tá? Então vamos fazer a prece para a gente agradecer esse momento, essa reunião, esse comunhão de pensamentos novamente. Agradecer a Maria Madalena e todos os nossos irmãos doutores, não? Que envolva todos no seu pensamento, na sua grama de luz e de paz. E que saiamos daqui, Pai, hoje bem melhor do que quando chegamos. Graças a Deus. Obrigada, Luiz Carlos, pelas suas palavras, bons ensinamentos, tá? Lembrando aos amigos do centro que amanhã nós temos o floral de bar. Pedimos que trouxessem uma garrafinha de água para que seja pingado o floral. O horário é de 8 horas às 10 horas. Entraremos em recesso no dia 16 de dezembro a 5 de janeiro de 2024. O estudo das segundas-feiras entrará em recesso a partir do dia 18 de dezembro a 5 de fevereiro de 2024. No dia 2 de janeiro de 2024, dentro do recesso, nossa casa fará 98 anos e faremos uma prece às 19 horas. Na próxima segunda-feira, temos a prece coletiva e um tema livre, a partir das 18. E no dia 9, sábado, temos o bazar beneficente. E agora iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite, que Deus nos abençoe.